Pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade à nossa disciplina Gestão da Qualidade de Serviço e hoje nós vamos abordar dois temas bem rápidos, né? Mas bastante importantes na gestão da qualidade. O primeiro deles, que eu vou começar a falar agora, é cliente, a importância do cliente na gestão da qualidade. Tanto na primeira aula quanto na aula passada, né, quando a gente avalia todos os conceitos de qualidade e a evolução dos conceitos da qualidade, a gente percebe que à medida que o tempo vai passando, a qualidade deixa de ser um aspecto interno, pensado pela engenharia, e passa a ser muito mais voltada para atender o desejo, as necessidades do cliente. Então, isso é uma questão chave, né? Entender o que o cliente quer. É chave, mas também a gente sabe como que se faz isso, né? E aqui eu tenho uma brincadeira, né? Costuma-se dizer que o cliente é o rei, né? Vendas e marketing costuma dizer, olha, o cliente é o rei. E as outras áreas, compras, logísticas, as outras áreas, o rei está morto, né? Ou então o rei está nu, ou então não, o correto é o rei é tudo. Então, o cliente é o rei e o rei é tudo. Isso que a gente tem que pensar. Agora, como atender essas necessidades? Eu trago dois instrumentos. Um simples e outro um pouco mais complexo, né? Mas antes de trazer esses instrumentos, vamos dar alguns conceitos aqui. Peggy-Bauer foi quem diz, né, que a qualidade quem estabelece é o cliente. Então, por isso, essa mudança de foco. E não os engenheiros, nem o pessoal de marketing, nem engenharia, fabricação e manutenção do produto. Não é nenhum iluminado que vai dizer o cliente precisa disso, o cliente quer isso. Então, o próprio tem que saber da boca do cliente. É ele quem tem que falar das suas necessidades, dos seus desejos. E essa é a principal diferença, né, entre a abordagem do início do século XX, lá em 1900, quando surgiram os grandes conglomerados das grandes indústrias, a indústria siderúrgica, a indústria de telefonia, as empresas de consumo, né, alimentícia, tá? Então, no início do século XX, 1900, e atual é que a qualidade agora está relacionada às necessidades e aos anseios do cliente. Não importa fazer o melhor produto. Eventualmente você vai, o meu produto é o melhor. Meus processos são extremamente controlados. Se o que você faz não atende às necessidades do cliente. Bom, isso é ponto pacífico, eu acho que todo mundo concorda, né? Estudando gestão, a gente sabe da importância do cliente. Agora, a questão-chave é como identificar ou atender às necessidades do cliente. Tem diversos instrumentos. Eu trouxe, conforme eu falei com vocês, eu trouxe dois instrumentos. Um mais simples, né, que qualquer empresa pode aplicar, não precisa de conhecimentos profundos, e aí a gente vou explicar para vocês aqui, e outro um pouco mais complexo, normalmente utilizado pelas grandes organizações, e quando ele aplica esse instrumento, que é chamado a Casa da Qualidade, ele conta com o apoio de ou especialista dentro da empresa, ou então de empresa de consultoria. Mas eu vou mostrar os dois para vocês saberem que existem, né? E aí, primeiro que eu falo são os grupos focais. Coisa bem simples, mas que dá um resultado fabuloso. E o que são grupos focais? São clientes que você vai colocar numa determinada sala, ou então reunir virtualmente, como a gente faz hoje. E o que eles vão fazer? Discutir e avaliar a qualidade com os executivos e engenheiros da empresa, né? Então, vamos lá. Eu tenho esse livro, eu li esse livro já tem um bom tempo e eu achei ele fantástico, né? Clientes para a Vida. Esse Carl Seal é o maior revendedor Toyota dos Estados Unidos. E desse livro eu tirei uma coisa bem simples que ele considera como sendo o seu instrumento mais importante para trabalhar com qualidade, né? Não é à toa que ele é o maior revendedor Toyota dos Estados Unidos. E o que ele diz? O que o Carl Seal diz? Olha, a gente não tem regras. A única coisa que importa é o que os clientes querem. Desculpa. Ele trabalha principalmente com a manutenção, né, de carros. Tá? Então, a oficina de carros tem oficina pelos Estados Unidos inteiro. Eu falei revenda, mas não é revenda. O principal negócio dele é manutenção de carro. Não temos regras. A única coisa que importa é o que os clientes querem. É o que nós estamos falando aqui até agora. E como que ele consegue isso? É perguntando ao cliente. Então, grupo focal, primeira questão, tem que perguntar ao cliente. E a gente sabe que não é fácil, né? Cliente hoje, toda hora ele é perguntado.
toda hora ele é convidado a participar de uma pesquisa de satisfação, e a gente recebe isso por e-mail, recebe isso por WhatsApp, nas redes sociais, e a gente está de saco cheio, a gente não responde. Mas aí ele trouxe uma estratégia bem simples, né? E que ele já adota isso há bastante tempo. E para ele funciona, e eu diria que é uma forma inteligente de você começar a ouvir o cliente, né? Primeiro em coisas simples, mas importantes, né? Ou seja, ele vai dar poucas informações, mas são informações estratégicas, e a partir, né, dessa primeira participação do cliente, você eventualmente consegue formar grupos mais amplos e mais aprofundados, chamam-se os grupos focais. E aí, o que ele faz? Né? Ele fez o formulário está aqui, ele é bem simplesinho, aqui não dá para ler, tá? Mas eu vou falar para vocês o que pergunta. Olha, o formulário é tão pequeno que a maioria dos clientes não se recusa a preencher. Então, essa é a primeira coisa. Se todo mundo solicita que seus clientes falem, né, do que ele achou do produto, o que ele achou do serviço, ele já fica de saco cheio. E aí, você tem que fazer algo simples, intuitivo. Né? E aí, o que ele pergunta? Eu vou ter que chegar mais perto aqui para poder... Na verdade, eu vou fazer diferente. Eu vou quebrar aqui e vou aumentar o formulário. Eu devia ter feito isso, colocando ele exclusivamente numa... Eu escaneei, mas vamos lá. Saiu a apresentação, deixa eu voltar com a apresentação aqui, espera aí. E aí eu vou mostrar para vocês o que ele pergunta. Esse aqui eu escaneei direto do livro dele. Três perguntas bem simples. Olha só, a primeira que ele faz. O preço, vai aparecendo para vocês, deixa eu aguardar aqui, tá, já está aparecendo. O preço é menos a mesma quantidade ou mais do que foi estimado. Ou seja, a pessoa chega para fazer o serviço na oficina dele e ele recebe o orçamento. E ele quer saber se este orçamento está dentro do que o cliente esperava. Isso é fundamental. Quando a gente faz algum serviço, a gente tem uma estimativa de preço e a gente espera que ele seja atendido. Se for igual ou menor, é porque as coisas estão andando bem. Se for acima do que foi esperado, é sinal que a empresa dele não está trabalhando bem e está fazendo avaliações erradas, e isso deixa o cliente insatisfeito. A outra pergunta: estava o seu carro pronto quando você veio buscar? Sim ou não? Quando foi prometido? Aqui não está dando registro, mas é mais ou menos isso. Quando foi prometido de entregar, prazo, olha, em 2 dias, volte aqui depois de amanhã, 3 horas da tarde. Sabia outra questão importante. Você promete entregar o carro no horário e não pode passar, que a pessoa vai se planejar para isso. E, por fim, quer saber, né, se a empresa está trabalhando bem no sentido de fazer bem pela primeira vez. Essa é a segunda vez para o mesmo tipo de reparo? Sim ou não? 3 perguntinhas simples. Né? Você está ouvindo o cliente, mas que provavelmente ele não vai se recusar a responder, vai te dar insights bem interessantes, né? E ainda deixa um pequeno espaço se a pessoa quiser responder mais. Beleza, então vamos lá. E eu vou ter que, de novo, fazer isso aqui, vocês vão sair um pouquinho aí. Tá? Peraí, aí eu vou voltar para aqui. Nossa posição normal. Janela, beleza. E aí o formulário é tão pequeno, peraí, deixa eu aparecer para vocês. Não apareceu. Vai aparecer. Já apareceu. O formulário é tão pequeno que a maioria dos clientes não se recusa a preenchê-lo. E a gente viu o conteúdo dessas 3 perguntas. E aí está a questão-chave. Ele começa a entrar no grupo focal a partir de uma pergunta. Olha, se os clientes tiverem tempo e desejarem, há um formulário com 49 perguntas. Ou seja, eu não vou assustar o cara com um formulário enorme. Eu dou uma isca para ele. E tem pessoas que gostam de participar, que gostam de avaliar. E aí, eu falei assim, olha, tem outro aqui com 49 perguntas. Você gostaria de responder? Você se incomodaria? Se a pessoa falar, não quero responder, sem problema. Se ele quiser, aí ele vai dar mais detalhes. São 49 perguntas, uma coisa bastante consistente. E, dentre essas 49 perguntas, né, a última questão do formulário é: você gostaria de fazer parte de um grupo focal? Que é isso que eu estou te falando, que é uma questão relativamente simples, mas que é muito importante para dar voz ao cliente.
Se o cara quiser fazer parte do grupo focal, ele tem uma equipe, né, de serviço que conduz reuniões esporádicas, né, planejadas com este grupo. Tá? Então é isso. Grupo focal. Vamos dar um pouquinho mais de detalhe. O que é um grupo focal? Eu vou dar o exemplo e aí depois eu acho que fica mais fácil passar a teoria. A Rede Globo usa muito o grupo focal. Inclusive, tinha até um vídeo aqui que eu testei o link, ele está quebrado, não funciona mais. Então, infelizmente, a gente não vai ver esse link de grupo focal da Bíblia. Mas vamos lá. Como que a Globo usa? A Globo hoje está perdendo um pouco de espaço, eu diria que está perdendo bastante espaço para Netflix, para a Amazon, né, que são os streaming que estão passando, que essas séries são, pô, eu particularmente não assisto nenhuma série, mas da Netflix, mas tem uma série que eu adoro, que infelizmente ela já acabou, eu fico 2 dias, é a única série que eu assisto. E novela, eu gostava demais de novela, né? E hoje eu não assisto, mas eu não tenho paciência nenhuma para assistir novela. Minha esposa também, que gostava, há muito tempo eu não gosto de novela, minha esposa até pouco tempo atrás adorava novela, e hoje basicamente ela não assiste mais novela, ela só assiste séries, né? Séries na Netflix ou então na Amazon. Mas olha só, a Globo usa, né, grupo focal para as suas novelas, mesmo, né, eu acho que eu tenho que melhorar isso aí, porque vai dar alguns insights para ela, né, que a coisa não deve estar ficando boa para ela, deve estar perdendo bastante espaço. E como que é isso? Olha, a Rede Globo utiliza há muitos anos a pesquisa de mercado e grupos focais como uma poderosa ferramenta de avaliação, acompanhamento do desempenho de suas novelas, promovendo as alterações necessárias para que o enredo da trama agrade aos telespectadores. Então, eu não sei nem quais, por causa da pandemia também acabou piorando, nem sei qual a novela da Globo está passando hoje. Mas vamos pegar assim, eu acho que é Império, que está passando, que é uma reprise. Então, quando o Império estava sendo feita, a Globo ia lá, selecionava, uma empresa especializada, né, ia lá, selecionava o público-alvo, né, a pessoa tinha um perfil muito similar ao perfil das pessoas que assistem as novelas da Globo, reúne essas pessoas e começa a debater. Como que está o enredo? Esse personagem, como que está indo? Esse outro personagem, essa trama, o núcleo pobre, o núcleo rico, a trama central. E aí eles vão ouvindo as opiniões de um, de outro, e depois, gente, a novela sabe como começa, eles não sabem como acaba. Eles vão alterando, então, eventualmente, um personagem some, eventualmente, um personagem. O personagem desaparece da trama. Um outro personagem que tinha um papel menor, ele cresce, né? A história estava caminhando para um lado, de repente ela caminha para o outro. Isso tem muito a ver com o autor, que vai fazendo a novela no decorrer do tempo, mas ele se utiliza bastante de grupo focal. Tá? Então, esse aqui é um exemplo clássico de grupo focal. A TV Globo usa para definir o que vai acontecer com as suas novelas. Está claro isso, pessoal? Está dando já para ter uma visão de grupo focal? Se eu pedir para vocês fazerem o grupo focal, vocês vão saber como fazer? Daqui a pouco eu vou pedir. Hein? Responda, por favor. Não me deixem só. Como diria o Fernando Collor, não me deixem só. Ninguém fala nada. Eu vou parar a aula. Enquanto ninguém fala nada, escrever nada, eu não ando. Posso deixar vocês fazerem o grupo focal sozinho? Eu acho que não tem ninguém, não. Ah, legal. Obrigado, Rodrigo. Rodrigo, Josiane, Laila. Muito bem, eu não estou sozinho. Então vamos avançar. Infelizmente não vai dar para passar o vídeo, o link está até aqui, mas ele não está mais ativo. Na verdade, aqui, eu vou explicar o que era, né? Isso aqui era um grupo focal, aqui era Jesus Cristo e aqui o diretor, né? Jesus Cristo era um escritor, o livro que ele escreveu era a Bíblia, e esse aqui era o editor do livro, né? E aí Jesus Cristo ia falando, não sei se é Jesus Cristo ou um apóstolo, ia falando como que ele pensava em escrever a Bíblia, e o grupo focal ia dando a dica dos personagens. É uma coisa assim, era bem engraçada, né? Eu quero falar, esse personagem aí não está legal, acho que você tem que dar essa parte da história não está boa, né? Aqui eu acho que você tem que ressuscitar no final, porque se você morrer, vai ficar triste. Ou seja, as pessoas iam dando dica, ficou uma coisa bem interessante, daria para a gente ter uma noção de como funciona o grupo focal. Mas avançando, né? Então, a gente falou lá do grupo focal, também tem pesquisa de mercado. Essa aqui, normalmente, é
ela é realizada por empresas especializadas. Né? O que é isso? Questionários dos clientes que também podem fornecer informações valiosas. Enquanto aqui eu reúno um grupo selecionado, que eu posso escolher esse grupo estatisticamente, eu posso pedir a participação voluntária, conforme for o caso aqui da Calcio, mas eu posso também, se eu contratar uma empresa, eu posso, desculpa, aqui o grupo selecionado é pequeno. A pesquisa de mercado, não, ela já é mais ampla. Né? Você contrata empresas especializadas nisso, que vão correr o Brasil, uma região específica, e vão fazer uma pesquisa detalhada para algum tipo de questionamento que você tenha, de algum produto ou serviço que você quer oferecer, ou que você já está oferecendo, quer avaliar o desempenho dele, o que pode ser feito para melhorar. Você pode usar pesquisa de mercado. Normalmente feito por questionários e, com certeza, vão dar informações valiosas. Mas aqui, né, os livros não falam sobre isso, mas tem uma coisa bastante interessante. Né? Cuidado, principalmente no Brasil, com as pesquisas de mercado. Eu tenho um amigo nosso, deixa eu ver se eu vou conseguir abrir esse link aqui. Eu lembro o nome dele. Ele até pouco tempo atrás, ele estava no Fantástico. Ele, como se diz, ele é um coach de carreira. Alguém lembra o nome dele? Muito bom, eu gosto demais dele. Olha que eu não gosto muito da maioria dos coaches, mas esse cara é excepcional. Ele é muito engraçado, ele conta as histórias. Mundo corporativo, qual o nome dele? Alguém lembra, gente? Me ajudem aí. Esqueci de pesquisar o nome dele. Eu sou péssimo para guardar nome. Ih, tá dizendo que tem um alerta de segurança aqui. Deixa eu ver. Ninguém lembra, né? Mas daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Ele é colunista da Veja, de diversas revistas. Bom, pois bem, então esse cara, ele era... Eu vou achar o nome dele agora, já que vocês vão me ajudar. Eu uso um texto dele também para introdução à gestão de pessoas. E esse texto aparece o nome dele. Disciplinas da UF. Percepção. Agora eu não lembro onde que estava essa disciplina. Gente, como que ele chama? Como que ele chama? Comunicação. Bom, não tem jeito. Depois eu vou lembrar. Bem, ele mesmo, Jéssica, eu vou te dar. Lá, o Igor já falou, ele mesmo. Ele mesmo. Jéssica, Igor, eu vou anotar o nome de vocês. Espera aí. Vou anotar o nome de todos vocês. Espera aí. Eu vou dar meio ponto só por essa lembrança. Eu já estava ficando desmoralizado. Ninguém me ajudava. Os três me ajudaram. Então, espera aí. Jéssica e Igor. Tem que pensar quem participa. Meio ponto. Olha, não é pouca coisa não, hein? E a Jéssica e o Igor. Vocês acabaram de ganhar meio ponto pela contribuição. Então, Max Geringer. Quem era o Max Geringer? Max Geringer, ele foi executivo da PepsiCo. Se não me engano, ele era um executivo de marketing. É por isso que ele tem muitas histórias para contar. Então, ele tem um senso de humor muito apurado, tem muitas experiências, e eu considero o cara bastante inteligente. Né? Ele tem eu gosto das opiniões dele. E olha que é raro, eu sou o cara baixado, não vai gostar dos outros dele, só falta ele ser botafoguense para ele ser o cara 100%. Então, ele contou uma historinha de pesquisa de mercado. Então, ele estava na PepsiCo e estava fazendo uma pesquisa sobre sopas enlatadas. Aquelas sopas, eu nunca comprei isso aqui em casa, né? Nunca soube, eu adoro miojo, mas sopa enlatada eu nunca comprei. Então, essa sopa que tem aí no mercado não existia no Brasil. E aí ele decidiu, a PepsiCo trabalhava com isso fora do país e resolveu Donuts, esqueci o nome da Donuts, não, esqueci o nome da sopa, não é a Campbell, não. Mas ela hoje tem no Brasil. E aí eles fizeram uma pesquisa, ele foi fazer uma pesquisa para saber
qual seria a reação, né, do brasileiro em relação a esse tipo de produto, que era sopa enlatada. E aí fizeram questionário e mandaram os pesquisadores rodar o Brasil inteiro. O que aconteceu? A pesquisa foi maravilhosa, tudo indicava que o produto seria um sucesso. Né? Em posse desses números, os executivos da PepsiCo e Max Gehrig resolveram lançar a sopa em latinha. E aí o que aconteceu foi um fracasso total. E aí que ele foi descobrir que tem que se tomar cuidado, né, com a pesquisa de mercado, com um fator que é tipicamente brasileiro. E eles foram investigar como foi feita a pesquisa, e então chegava o pesquisador, o público-alvo era dona de casa, e o pesquisador chegava e perguntava: se você tivesse essa alternativa no mercado, de comprar essa sopa enlatada, você compraria, sim ou não? O que acontecia? Aquelas senhoras, as mulheres, olhavam para o pesquisador, não respondiam o que elas pensavam, elas não queriam desagradar o pesquisador. E aí todas elas, a gente comprava sim, moça, pode colocar lá que a gente vai comprar, isso e aquilo. E aí todas falavam que sim. E depois o que aconteceu foi um fracasso. Eles reviram a estratégia, depois lançaram novamente. Lançaram, deu tudo errado, eles reviram a estratégia, depois lançaram novamente. Mas nesse primeiro momento, as mulheres, as donas de casa, disseram que comprariam, mas não era o fato. Né? O que houve exatamente? O brasileiro não sabe responder à pesquisa. Não é que ele não sabe, ele é muito gentil, ele não consegue, ele tem baixa assertividade, ele não consegue falar não. Então, a mulher brasileira, ao ser abordada por um sorridente e simpático entrevistador, havia respondido não o que estava pensando, mas o que estava imaginando que o entrevistador iria gostar de ouvir. Tá? Então é isso. Beleza? Deu para entender, então, esse aqui é um outro instrumento, o grupo focal, que é bem simplesinho, pesquisa de mercado que já é mais sofisticada, tá? E aí eu vou passar um exercício para vocês fazerem até a semana que vem. Aliás, semana que vem é o dia da nossa prova, até meia-noite da semana que vem, para ser mais preciso, até 23 horas e 59 minutos. Normalmente eu faço isso em aula, mas estando virtual não tem como mesmo, porque não é obrigatório vocês assistirem a aula presencialmente. Então, todos os exercícios eu vou dá-lo, eu vou apresentá-lo aqui, mas vou dar uma semana para vocês fazerem. Eu não apaguei a forma como ele era feito anteriormente, não. Não se preocupe, que até amanhã ele vai estar lá no site, lá do Classroom, com as informações necessárias, tá? Um local para vocês postarem ele. Eu vou fazer um grupo focal. Na verdade, não vai acabar não sendo um grupo focal, vai ser um grupo unilateral. Vocês vão perguntar só para uma pessoa. Mas em sala de aula, como que eu faço normalmente? Só para vocês entenderem. Eu formo grupos, né, de 5, 6 alunos, 6 grupos, tem que ser grupo par, 6, 4, 6 ou 8. E aí todos os grupos elaboram perguntas sobre um tema específico. O tema específico é esse aqui, ó, curso de administração da UF. Tá? Como essa é uma disciplina optativa, pode ser que tenha pessoal de contábeis, então não tem problema. Se tiver alguém de contábeis, pode colocar curso de ciências contábeis da UF. Vocês são uma empresa de pesquisa de mercado e vão fazer um grupo focal. O que o grupo focal consiste? Em duas coisas. Primeiro, vocês têm que elaborar as perguntas e depois aplicar essas perguntas que seria para o grupo. E como que eu fazia? Cada grupo definia as suas 4 perguntas, depois eles mandavam representante para outros grupos, faziam essa pergunta e a gente debatia em sala de aula. Como isso não vai ser possível, como que nós vamos fazer? Vai ser individual. Então, aqui, ó. Aqui está arriscado. Então, o que cada aluno vai ter que fazer? Elaborar um questionário com 5 perguntas sobre expectativas que tinham, como avalia o aspecto específico do curso de administração ou contábeis, né? E o que pode melhorar, etc. Qualquer coisa. Vocês têm que pensar o seguinte, vocês têm que pensar como se fosse o diretor da unidade, o Júlio, querendo melhorar o curso de administração ou o curso de contábeis, ou qualquer outro curso que tem aqui aluno participando. E aí, só que você só pode fazer 4 perguntas, aquilo que eu falei, não dá para você perguntar tudo, você tem que fazer o essencial. Então, vocês vão elaborar um questionário com 4 perguntas e vão aplicar este questionário
a um colega de vocês, qualquer colega, vocês vão ter que enviar para ele. Vamos fazer o seguinte, como é difícil, eu vou mudar aqui para vocês. Não vou mudar agora para não atrapalhar, mas vai ser de somente 3 perguntas, não vai precisar 4, não. Só 3 perguntas, para o pessoal não ficar também saco cheio de responder. Vamos mandar para um colega de vocês, vocês conheçam do curso, eles vão te responder e vocês vão postar na plataforma, tá? No Classroom. Tranquilo, gente, o exercício? Alguma dúvida? Posso avançar? Tranquilo, obrigado, Igor, Josiane, então tá. Acho que todos entenderam. E quem não assistiu a aula agora vai ter que assistir a aula para poder fazer o exercício, sem problema. Obrigado. Vamos avançar agora. E aí, este aqui é um outro instrumento. Então, falamos de grupo focal, que é bem simplesinho, pesquisa de mercado, que é um pouquinho mais complicado, e esse aqui, que é um pouquinho mais complicado ainda. Mas que é importante vocês saberem que, se vocês estiverem em grande corporação, eventualmente vocês vão tomar contato com esse tipo de ferramenta. Eu não tenho como ensinar essa ferramenta para vocês, eu vou apenas explicar os conceitos básicos dela, né? E, eventualmente, caso você tenha que participar desse tipo de trabalho, com certeza você vai receber um treinamento mais aprofundado. Mas é importante você saber que ela existe, e ela é muito útil, né? Pode ser na área industrial e pode ser na área de serviço. E ela se chama QFD, né? Que é uma tradução, seria desdobramento da função qualidade. As indústrias automobilísticas usam demais, né, o QFD. E aí eu vou explicar, teoricamente, depois eu vou mostrar um exemplo prático do que é o QFD. Então, o QFD, Quality Function Deployment, então, desenvolvimento da função qualidade. E aqui ele chama desdobramento. Ok, pode ser desdobramento também. Desdobramento da função qualidade. Significa desdobramento da função qualidade. É uma ferramenta que traduz as necessidades do consumidor para cada etapa. Está vendo que ele é mais sofisticado. Um grupo focal vai dar uma visão geral sobre aspectos que você queira saber. Você tem que saber perguntar. E você pode perguntar qualquer coisa, né? Uma pesquisa de mercado é a mesma coisa. Você pode perguntar o que você acha que é relevante. Aqui, não. Aqui tem um roteiro bem mais detalhado e você não tem tanta liberdade para definir o que vai... Você tem uma liberdade, mas ela já não é tão grande. Ela tem um método mais sofisticado. Por isso que ela é mais complexa. Não é tão fácil a aplicação. Tá? É uma ferramenta que traduz a necessidade do consumidor para cada etapa da elaboração do produto ou serviço, desde o planejamento até o serviço final, né, até a assistência técnica final. E aí, são aqui 6 quesitos importantes, né, que é chamada casa da qualidade. Também é outro tema, observe que é similar a uma casa. Graficamente falando, do desdobramento da função qualidade, parece uma casa. Isso a gente vai ver daqui a pouco na prática. O telhado, a base, né, partindo da casa. E aí, quais são, né, os itens, né? Quais são as perguntas-chave para elaborar a casa da qualidade? Primeira delas, voz do cliente. Ou seja, nós estamos falando hoje da importância do cliente. Falamos do grupo focal, falamos de pesquisa de mercado. E aqui, desdobramento da função qualidade, o número 1 é a voz do cliente. Que atributos o cliente acha importante para o produto ou serviço? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, ok, já sei o que o cliente quer e o que a concorrência está fazendo, né? Como nos situamos em relação aos concorrentes nos itens enumerados pelo cliente. Então, tudo nasce no cliente. Depois que o cliente disse o que é importante, eu vou ver, ok, se isso é importante, o que os meus concorrentes estão fazendo nesses itens que o cliente disse que é importante? Beleza, o cliente pode estar pedindo algo que a minha empresa não tem capacidade de desenvolver ou tem dificuldade. Então, eu tenho que ouvir também a voz da engenharia, quem projeta e implanta os processos. O que a engenharia vai dizer? Quais as características de engenharia afetam um ou mais dos atributos individuais do cliente? Tipo, olha, tem algumas coisas que a engenharia gostaria de fazer, de aumentar, e tem coisas que ela acha que não é importante, ou ela que não é difícil, ela não gostaria de fazer. Então, mais e menos. E aí você faz uma correlação entre o que o cliente, a voz do cliente e a voz da engenharia. Então, o 1 e o 3 vão ser correlacionados. O que ele está querendo está coerente, ou na questão de coerente, né? Vai na mesma direção da engenharia ou vai em direção contrária? Isso eventualmente pode acontecer.
É a chamada correlação entre a voz do cliente e a voz da engenharia. E aí depois tem uma comparação técnica, que é a mensuração, né? Você pega o produto e faz as mensurações dele e avalia junto ao concorrente. E, por fim, as inter-relações, né? As relações também têm a ver com cliente e engenharia. Aponta as melhorias e características do projeto que pode interagir de maneira negativa sobre outra característica. Bom, isso aqui é a teoria. Vou tentar dar um exemplo. Não sei se vocês vão enxergar. Deixa eu botar minha cara aqui para ver. É que eu fiz isso aqui eu peguei, eu fiz um scanner e botei alguns grafismos aqui. Então, esse rank aqui, isso aqui foi tudo eu que coloquei. E eu não consigo aumentar. Então, vai ter que ficar, por enquanto, desse tamanho mesmo, enquanto eu não arranjo um tempo maior para aumentar aqui. Então, essa aqui é a casa da qualidade. Como eu falei com vocês, a área automobilística é um dos maiores usuários desta ferramenta. Então, eu peguei um exemplo de carro. Tá? E aí, vamos pegar primeiro a voz do cliente. Então, número 1, a voz do cliente. E aí, eu pego 2 itens somente. Aqui, a casa da qualidade, para um carro, eu posso ter 50, 100 casas da qualidade. Tá? Aqui eu peguei 2 itens para a casa da qualidade. E são ligados à porta do carro. E aí, o que está se avaliando? 2 fatores. Abertura e vedação. Abertura é o ato, simplesmente de eu apertar aquele negócio e abrir a porta. E a vedação é até entrando ar, está entrando principalmente água, né? São 2 fatores, são 2 coisas que o cliente falou que é importante. E aí você vai ouvir o seguinte: abertura. Você tem três questões importantes que o cliente falou. Ele quer facilidade de fechar. É pesado, não é? Tem alguns carros antigos, vamos pegar o Maverick, né? Não sei se vocês já tiveram oportunidade de andar no Maverick. Tenta fechar a porta do Maverick. Nossa Senhora. As picapes antigas, não picape, aquelas caminhonetes antigas também, eu lembro que meu tio tinha, quando eu ia visitar eles em Minas. Era difícil. Não tinha facilidade nenhuma para fechar. Então, isso é um quesito que o cliente falou, que é a voz do cliente. O outro, permanecer aberta. O que é permanecer aberta? O Fusca, se você pegar, se você abrir a porta do Fusca e quiser que ele fique aberto, você tem que ficar segurando. Ele não tem um dispositivo que os carros mais novos têm hoje, que é do tipo assim, ele tem 1, 2, até 3 posições que você abre e ele fica travado. Né? Então, te ajuda, né? Por exemplo, quando você para em um morro e até evita acidentes também. Uma vez, graças a esse dispositivo, meu filho, uma vez, não levou uma portada na cabeça, porque eu estava segurando a porta, eu soltei, ela ia bater na cabeça do meu filho, ele era criança ainda, bem novinho. Só que esse dispositivo segurou. Ele veio assim, parou. Eu estava numa subida bem íngreme, então a gravidade estava empurrando para baixo, aquele parou. O carro permanecer aberto. E a facilidade para abrir. Então, tem que bater muito para abrir. Né? Permanece aberta quando eu estou numa posição íngreme. E facilidade de fechar, permanecer aberta e facilidade de abrir. Então, isso aqui que o cliente falou que é importante. E também tem uma coisa chamada importância relativa. Eu quero ouvir o seguinte: ok, é importante, o quanto é importante? Para ele, é mais importante fechar, depois permanecer aberto e, por fim, facilidade de abrir. Então, essa aqui é a priorização dele, no quesito abertura da porta. Vamos para o outro quesito, vedação. 2 coisas fundamentais. Não entrar chuva. Eu já tive um carro, né, que não era nem um carro barato, que é a coisa mais irritante do mundo, é que entrava água nele. Entrar água em carro, gente, é terrível, porque depois fica um cheiro horrível de mofo dentro do carro, né? Menor que seja a quantidade de água, não dá. E a vedação também tem a ver com o ruído, então é o isolamento acústico do carro. E aqui também é importante. Observe que o pessoal está mais preocupado. Eu estaria com a abertura do que propriamente com as questões de vedação acústica e de fluidos, né? Água, de chuva, por exemplo. Tranquilo, isso aqui é a voz do cliente. Vamos pegar o número 2. Análise da concorrência. Aqui é o número 2. Análise da concorrência. Começa com a percepção do cliente. E aí você fala, ok, então isso aqui que você acha importante. Eu dei os itens, ele escolheu os itens, esse item é importante para mim. Eu
Eu fiz uma subdivisão do item e agora vou pegar a percepção do cliente. Ó, do cliente em referência a quê? O cliente 1, 2, 3, 4 e 5. Suponhamos que temos 5 clientes aqui. E aí eu tenho quantos? Aqui embaixo, ó, carros. Eu tenho o carro A, o carro B, o carro C e o N é o nosso carro. Então, na percepção do cliente, a facilidade de fechar, a principal, o que tem melhor é o N. Está vendo aqui? É o nosso carro. Né? Para o cliente 2, não, mito, não é no cliente 2, não, peraí. Para o cliente 2 é o A, para ele é o B, esse aqui é o C, ok? Então, eu comparo com a minha concorrência. Essa é a análise da concorrência. Depois eu vou para o 3. E aí, então, aqui eu tenho a opinião do cliente, meu produto, essas características do meu produto em relação à concorrência, tá? E aqui eu tenho a voz da engenharia. Força para fechar. A engenharia quer menos força para fechar. E o cliente quer facilidade de fechar. Então, é V. O que quer dizer V? É uma correlação positiva, é uma relação positiva. O que eu estou querendo, ele está querendo também. Tá? Agora, vamos pegar um X aqui. Aqui já é um X. Ó. Pega esse outro V. Não entra a chuva, então o cliente quer isso aqui. E o que a engenharia diz sobre isso? Mais resistência à água. Então, a correlação é positiva. Vamos pegar uma negativa nesse exemplo. A engenharia quer mais resistência na vedação. O que isso quer dizer? Ele está trabalhando nesse conceito aqui. Aqui, desculpa. Ele não quer que entre água. O engenheiro não quer que entre água no produto dele. Vai ficar desmoralizado. E o cliente quer facilidade para fechar. Isso já é negativo. Ou seja, o que o cliente quer, porque para não ter vedação, o carro tem que ficar mais justinho, os encaixes. E ficando mais justinhos os encaixes, e aí eu vou ter mais dificuldade para abrir e fechar. Então, eu tenho que pensar. Esse é um problema de engenharia. Eu já sei o que está acontecendo, já sei o que o cliente quer, eu sei o que a engenharia quer, e a partir disso aqui, eu vou ter que transformar em plano de ações para melhorar. Né? E o objetivo não é atender a engenharia, não. O objetivo é atender o cliente. Tá, vamos para o nível 4. O que é o nível 4? Desculpa, já estou falando da correlação. Eu já falei da voz da engenharia, e isso que eu estou explicando para vocês é a correlação. Ela pode ser positiva ou negativa. E aí temos a comparação técnica. E aqui são 3 itens que foram escolhidos por essa empresa. Dificuldade técnica. Agora, engraçado, esse exemplo tem vários sites e todos estão errados, mas eu não sei porquê. Dificuldade técnica para fazer isso aqui é 4 e a dificuldade para fazer isso aqui é 5. E aqui coloca essa importância total. Aqui é 10, aqui é 6. Ah, não, desculpa. Eu tenho que pegar primeiro isso aqui. Percepção do cliente. Tá? Foto do nosso carro. Aqui são as medidas, desculpa. Eu acabei não falando, não está no item lá, mas são as medidas, o valor das medidas. O quanto que é medido em força, o quanto que eu tenho que fazer de força para abrir ou fechar, o quanto que tem a vedação. A vedação não tem. E aí eu faço aí depois eu analiso a dificuldade técnica, a importância total e quanto custa. E a partir daí, eu vou ter uma comparação técnica, né? Do tipo, o que eu vou priorizar? 7, 7 e 4. Essa soma eu não lembro mais. Eu fiz esse curso, mas agora eu não lembro mais. Mas ela tem a ver com todos esses numerais aqui. Eu não lembro se ela é subjetiva ou se ela usa uma equação. Eu acho que ela é subjetiva. Você olha esses fatores e aí faz uma comparação técnica de ver quais são as suas metas que você quer atingir. E só para fechar a casa da qualidade, aqui também tem uma coisa interessante, né? O telhado dela,
ela faz correlação entre todas as variáveis, do tipo assim, vamos pegar aqui, ó, vou pegar esse primeiro que eu marquei com X aqui, eu quero menos força para fechar e quero... Não, isso aqui não está boa. Verificar a força no plano. Ah, tá. Entendi. Então é o seguinte, aquilo que eu havia falado, ó, eu quero menos força para fechar. Então o cara vai, um toquezinho que ele deixa vai fechar a porta, não vai ter que dar 2 batidas na porta. Só que ele também quer que a porta, é isso aqui, que ele permaneça aberta. Uma coisa contradiz com a outra. Então, quando uma coisa contradiz com a outra, aqui também entra essa questão de relação positiva e negativa, tá vendo? É negativa. Eu tenho que fazer algo aqui que vai piorar isso aqui. Então, a engenharia já vai saber. Porque não adianta eu sair e falar, então ele quer isso, eu vou fazer isso. Eu tenho que ver também quais são as implicações de todas as ações. Então, tem relação de causa e efeito. É bem interessante que isso aqui, por exemplo, ó, deixa eu ver se tem... Dá para ver. Resistência à água. Força para fechar, também é negativa. Se botar menos força para fechar, ele vai ficar menos resistente à água. Então é X. E onde é V é positivo, ou seja, eu melhoro um, melhoro o outro. Então, teoricamente, eu tenho que priorizar os Vs. Por quê? Eu mato um coelho com uma tacada só. Então aqui, olha, mais resistência na vedação, vai entrar menos água, e ao mesmo tempo, mais resistência à água. Não sei. Tá? São 2 especificações da engenharia. Resistência na vedação e resistência à água. Em suma, é isso que é a casa da qualidade, e aí tudo que eu falei para vocês está aqui. Então, a voz do cliente. O cliente acredita que a facilidade de fechar a porta é o item mais importante, e atribuiu uma pontuação 7, de 1 a 10. Análise da concorrência. O nosso carro tem a menor facilidade para fechar a porta, enquanto o carro C tem a maior facilidade. Ah, desculpa, gente. Isso aqui é o ranking, tá? Quem é o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Então, primeiro nisso aqui é nós e aqui os outros. O nosso é o pior para permanecer aberta. Olha lá. Opa, é aqui. É o seguinte. Aqui, o nosso carro tem a menor facilidade para fechar a porta. Nosso carro tem a menor facilidade para fechar a porta. Facilidade. Enquanto o carro C tem a maior facilidade para fechar a porta por fora. Está invertido esse, né? Não sei porquê. Voz da engenharia, os engenheiros gostariam de reduzir a força para fechar e aumentar a resistência da vedação. Aí aqui tudo que eu falei, correlação, a maior facilidade de fechar a porta está relacionado com menos força para fechar na matriz. A facilidade de fechar vai contra a resistência da vedação. Comparação técnica. Aqui são as mensurações feitas. E as interrelações. Aumenta a resistência da vedação, melhora a resistência à água. Eu estou explicando bem rapidamente, mesmo eu, porque já tem tempo que eu fiz esse curso, tem mais de 15 anos, eu fiz, né, antes de entrar na UF. Da época que eu apliquei, agora tem um certo tempo que eu não aplico, mas que ele é muito interessante, tá? E, inclusive, ele é tão complicado que tinha erros aqui que eu tive que corrigir. Ó. Observe que essa digitação aqui não é original. Eu achei isso na internet, achei isso em livro, para poder trazer para vocês, e o que estava escrito aqui, eu não lembro o que era, estava errado. Eu tive que corrigir, eu não sei por que alguém fez errado e outras pessoas foram copiando. Mas o objetivo é só dar linhas gerais, o que é a função da qualidade. E a função da qualidade, a casa da qualidade, são esses itens. Tá? E para se aprofundar nisso, não tem jeito, a não ser fazer um curso aí, uma carga horária, 60 horas, pelo menos. Bastante experiência, bastante prática. Então, essa é uma ferramenta mais complexa, que vocês devem saber que ela, né? O objetivo aqui é mostrar para vocês que ela existe, e, eventualmente, numa situação que vocês têm numa organização, né, normalmente quem usa isso em empresas de grande porte, você pode pensar nesse tipo de ferramenta mais complexa, ter que contratar uma consultoria ou contratar pessoa especializada para aplicá-la. E aí você vai ouvir o cliente, vai ouvir a voz da engenharia, vai ver as correlações, vai ver onde seu produto está bem, e no final, né, você vai
estabelecer algumas metas a partir das informações que você conseguiu coletar. Tá legal? Aqui tem o exercício, mas eu não vou fazer o exercício, não. Vou deixar, por enquanto, somente aquele outro exercício. Então, com isso, a gente fecha essa parte e a gente entra rapidamente na segunda parte da aula de hoje. Espera aí, deixa eu só abrir aqui, para que ela possa aparecer também. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Tá, aqui. Bom, falamos do cliente, agora eu vou falar de uma ferramenta bem simples. O brasileiro não leva isso a sério, mas o brasileiro está errado. Né? Quem desenvolveu e quem leva muito a sério é o japonês. Né? E tem um pouco a ver com a cultura do japonês. A gente vai ver aqui que esses conceitos têm bastante a ver com a cultura japonesa. E esta foi a primeira ferramenta que eles desenvolveram para produzir produtos com melhor qualidade. Deu tão certo, né? Lógico que essa foi escolhida a primeira ferramenta que eles acharam fundamental, que não iria conseguir produzir qualidade se eles não tivessem um 5S. A gente vai explicar o que é o 5S. Tá? E o sucesso deles foi tão grande que já na década de 70 eles atingiram um nível de qualidade tal que já ameaçava os Estados Unidos na parte de eletrônicos, na parte da indústria automobilística, em todos os setores, telecomunicações, estão bastante desenvolvidos. E chama-se 5S. A maioria de vocês já ouviu falar, alguém já trabalhou aí com 5S? Alguém já teve a oportunidade de trabalhar? Acho que não, né? Bom, é bem simples, mas funciona. Né? Sejamos como os japoneses. Quer falar de qualidade? Tem que começar falando de 5S. Né? E quais são esses 5S? Vou começar falando, né? Que seriam os fundamentos do 5S. O F vem do idioma japonês, é Seiri, Seiton, Seiso, Seksu e Shitsuki. Cada um desse S ele tem um significado. E esse significado que a gente vai estar vendo bem rapidinho aqui. Tá? Vamos começar então com história. Gente, isso aqui era uma fábrica japonesa no pós-guerra. Dá uma olhada nas condições. Trabalhando descalço. Olha o acúmulo de material. Olha as condições de trabalho. Péssimas, tudo sujo, tudo desorganizado. E aí, né, os teóricos da qualidade dos Estados Unidos foram para o Japão ajudar no seu processo de reconstrução. Mas a JUSE, que era a Associação dos Engenheiros Japoneses, né, e outros pensadores da qualidade do Japão, desenvolveram diversas ferramentas. Uma delas foi essa. Né? Foi desenvolvida no Japão após a Segunda Guerra Mundial, com a principal finalidade é arrumar a sujeira das fábricas. Falou assim, olha, se a gente quer competir numa classe mundial, não dá para competir com isso aqui. Não tem jeito. Isso aqui não vai chegar a lugar nenhum. Tá? E mostrou-se tão importante na reorganização da economia japonesa que ainda hoje é considerado o principal instrumento de gestão da qualidade e produtividade usado naquele país. Simples, mas sem isso aqui você não constrói qualidade. E pode-se tratar, o que pode se tratar o 5S? Uma proposta de reeducação. Tá? Recuperação de práticas e valores constantemente esquecidos, mas certamente conhecidos e prezados por todos. No Japão, com certeza, fazia parte dos valores. No Brasil, tenho minhas dúvidas. Mas se não faz parte dos valores do Brasil, eu acho que a gente tem que adquirir, que valor é uma coisa que você pode aprender. Né? Esse hábito, por exemplo, eu costumo contar essa história em cultura. Quando eu estava na sexta série, então na sexta série eu tinha 10 anos, 11, 12, 13 anos de idade. Com 13 anos de idade, o professor da minha de ciências contou uma experiência, isso, sexta série, isso era 1980, tá, gente? 1980. Não, 1979. Eu sempre fui fascinado por conhecer outros lugares no Brasil, fora do Brasil, era um sonho que eu tinha de criança. E a professora de ciências, ela
contando sobre aí ela, higiene pessoal. Ela contou de uma história de uma amiga dela que foi para a Alemanha. Estava na Alemanha, e aí o que aconteceu? Ela comprou uma maçã numa banca, limpou a maçã e comeu. E aí a maçã vinha num papelzinho, ela pegou e jogou, fez igual muitos brasileiros fazem. Tirou a capinha de papel, limpou a maçã e jogou no chão. E começou a comer a maçã dela. No mesmo momento veio uma senhora, em sentido contrário, abaixou, pegou o papel que ela jogou no chão, botou na lata de lixo e continuou normalmente o caminho dela. Aí a professora falou o seguinte, ela ficou parada, observando para onde a senhora ia. A senhora foi para o lado sul, ela foi para o lado norte, ela ficou com tanta vergonha que ela falou, não quero nem encontrar mais com essa mulher. Isso para mim me marcou demais, engraçado, isso foi em 1979, vocês não tinham nem nascido ainda. E aí, veio um exemplo assim, né, de uma cultura que a gente não era acostumado. Eu passei a observar, nunca mais na vida joguei nada no chão. Nada, nada, nada. Meu bolso é sempre cheio de sujeira, não jogo nada no chão. Eu eduquei o meu filho para não jogar absolutamente nada, nada no chão. Mas aí, você não faz isso, você começa a observar. Então, por exemplo, eu ando bastante longe aqui em Volta Redonda, recentemente eu vi uma cena que eu fiquei chocado. Tinha uma mãe com um filho, tinham acabado de comer lá no McDonald's, o Bob's, não lembro, e estava com aquela coisinha, né? Que é isoporzinho. E aí a mãe pegou, abriu a janela do ônibus. E engraçado, eu achei muito legal que o filho começou, não, mãe, não faz isso, não joga fora. Ela jogou simplesmente pela janela do ônibus. Eu falei, cara, como pode? E é relativamente comum a gente ver, né, nas redes sociais, o cara que vai jogando coisas fora do carro, e às vezes nem é no Brasil, vai jogando sujeira pelo carro, vem alguém, pega, né, do chão e joga de volta no carro. Em suma, isso é cultural. O Japão, pelo que está se falando aqui, não tinha essa cultura. O Brasil, infelizmente, pelo processo de formação histórica dele, né, ele talvez não seja tão ligado nessa questão de organização, de limpeza. Mas tem que mudar. Isso não é legal. Não é legal para nada. Não é legal para as organizações, não é legal para o meio ambiente, não é legal até para a saúde da gente. Mas vamos avançar, o que importa. Aqui eu fiz um trocadilho neurolinguístico. O que é? Esses 5 fundamentos, aí eu trouxe 5 figuras que vão ajudar a gente a lembrar cada um, né, dos conceitos dos 5S. O LX, que é desapega, a bandeira do Brasil, que é ordem e progresso, o molejão, eu vou varrendo, a padronização do Big Mac e a autodisciplina do cara que faz yoga, alguma coisa nesse sentido. Por quê? O que é o 1? Seleção. E o que eu vou utilizar. Então, eu tenho que separar o que eu vou utilizar daquilo que eu não vou utilizar. Né? Então, tipo assim, começa a desapegar. O que você não usa, você deixa num determinado lugar. E o que você usa, você separa. O que tem utilidade e o que não tem utilidade. Aqui tem um problema sério. Eu conheço diversas pessoas. Eu não sou assim. Eu sou desapega. Eu gosto de jogar tudo fora. Né? Eu vou muito. Ontem mesmo eu fui na casa dos meus pais, a minha mãe já sabe, né? Minha mãe é da geração mais antiga, está com 78, 79 anos, e aí ela gosta de guardar coisa antiga. Eu chego lá, ela até esconde, porque ela sabe que se eu ver que não tem utilidade, eu vou jogar fora. Aquelas coisas assim, de jeitinho. Falei, mãe, isso aqui é muito barato, tá? Por favor, vamos jogar isso fora, eu vou lá e compro a senhora. Se ela tem dinheiro para comprar, não precisa guardar isso, mas mesmo não tem problema não, eu te dou de presente, você não precisa nem gastar o dinheiro. Eu chego, vou jogando tudo que não tem, aquelas, vamos lembrar aqui que é a mais utilizada no Brasil, né? Doriana ou Qualy, né? Aqueles potinhos de Qualy para guardar as coisas. Pelo amor de Deus, mano, não faz isso. E aí eu encho ela de presente desses potinhos bonitinhos, arrumadinhos. Mas ela não consegue desapegar nem de uma vasilha de Doriana, de uma vasilha de Qualy, pelo amor de Deus. Eu tenho que desapegar. É isso, a primeira coisa. Vamos selecionar o que tem utilidade e o que não tem. Depois que eu selecionei, eu vou ter que ordenar, né? Eu vou arrumar essas coisas. Selecionei, aí nesse canto está o que eu uso e aqui o que eu não uso. Aqui começa o processo de desapego. E aqui a ordem, o progresso da bandeira do Brasil é onde realmente vai acontecer o desapego, né? É a arrumação. Depois, selecionei, ordenei. E aí eu tenho que manter, né? Eu tenho que ter a limpeza. Não, o conceito de limpeza não é aquela senhorinha que foi lá e pegou
o papel no chão, lá na Alemanha. Conceito de limpeza é você não jogar papel no chão. Esse é o conceito. A sujeira te incomodar. Tá? Eu aprendi isso com a minha esposa. Ela não pode ver nada sujo que ela quer arrumar. E hoje também eu estou ficando assim também. Isso é legal. Né? Pode ser neurótico, mas não deixar as coisas organizadas. Eu era muito organizado, isso me afetava muito a minha qualidade do meu trabalho. E aí eu estava em empresa, na iniciativa privada, no início, essa desorganização me atrapalhava muito. E aí, intuitivamente, eu fiz esses 3 S's aqui. Fiz 5 S. Eu comecei a me organizar de forma para o meu trabalho sair melhor, porque estava dando problema. Minha produtividade estava baixa. Isso aqui me ajudou muito. Tá? Vamos para o 4º S, que é o Seitsu, é padronizar. É lembrar do McDonald's, meu amigo. Você pede um Big Mac no Brasil, outro em Nova York, é o mesmo sabor. Não tem diferença. É padronizado. Então, você tem regras, né? Você tem regras que vão definir o que fazer com cada uma das coisas. Tá? Eventualmente, não precisam ser escritas, mas elas têm que ser compreendidas. Então, por exemplo, eu tenho algumas regras de padronização. Tem uma que não tem nem a ver com... Olha só, uma regra de padronização que eu tenho. E essa regra, eu estou com 53, eu tenho ela desde os 21, 22 anos de idade. Eu comecei a trabalhar na iniciativa privada com 22 anos. E eu ganhava um salário muito bom. Nossa, é raro o meu salário lá, meu salário já começou o dobro que deveria começar. Eu nem sabia fazer. Do zero, eu era ferrado na vida e comecei a ganhar muito dinheiro. E aí, entra fácil, sai fácil. Eu perdi dinheiro pra caramba, né? Eu confiava no bolso, desaparecia. Tinha uma parte até que eu gostava de perder. Eu trabalhava no Rio, final de semana eu sempre vinha aqui para Volta Redonda. Aí a minha mãe, né, que lavava minha roupa, e aí ela pegava todo o dinheiro que estava no meu bolso e me devolvia. Eu falei assim, mãe, se me devolver não. Se a senhora achar no meu bolso, é seu. Quase que eu fiquei pobre, porque começou a ficar dinheiro demais. E aí minha mãe, toda vez que eu chegar, tem roupa para lavar, meu filho? Não, tem sim, pode lavar. Então, beleza. E aí, né, eu criei uma organização, uma padronização. Assim, dinheiro é na carteira. Desde aquela época, todo o dinheiro que eu tenho, eu recebi qualquer dinheiro na carteira. Recebi o dinheiro na carteira. Porque senão eu vou perder. Não tem jeito, eu sou muito desligado desse tipo de coisa. Aí você organiza para quê? Para você não fazer a coisa mal feita. Né? O Pitts, que riu muito uma vez nessa questão de dinheiro, né? Tipo assim, uma vez eu recebi um troco, eu comprei um chocolate, estava fazendo doutorado, ainda mais doutorado, com a cabeça totalmente louca, pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. Comprei um chocolate, não deve ser um chocolate, uma coisa que eu estava comendo depois do almoço. E aí acabei de comer, recebi o troco, né? Peguei a embalagem, procurei um lixo e joguei. E fui para a aula, e depois eu lembrei, eu não guardei o dinheiro. Então o dinheiro estava junto na minha mão. Eu juntei a embalagem e o dinheiro e joguei no lixo. O Pitts me sacaria até hoje. Foi o único cara que joga dinheiro no lixo. Porque eu fugi da padronização. Aí foi mais um reforço. Eu tenho que padronizar. Detalhe, eu voltei lá e não estava mais lá, não. Alguém viu que eu tinha dinheiro lá. E, por fim, depois que você concluiu tudo isso, é chamado autodisciplina. Né? É internalização de todos esses fundamentos. Então, vamos lá. Rapidamente, vou falar dos S. Né? Então, o que é seleção? Eu tenho um punhado de coisa na minha casa, no meu escritório, no lugar que eu trabalho. E aí eu tenho que separar o que é necessário e o que é desnecessário. O que for necessário, eu tenho que verificar. Primeiro é só separar, tá? O que eu utilizo todo momento, o que eu utilizo frequente, o que quase eu não utilizo. E o que é desnecessário, o que eu posso fazer? Posso vender no Desapega, posso botar para sucata, que eu também vou vender, eu posso dar para o museu, que pode ser doar também, tá, gente? Vamos ter um bom coração, vamos doar as coisas. Então, descarte não é jogar no lixo, é separar coisas necessárias das desnecessárias, e supérfluas, de acordo com o grau de utilização. Então, o primeiro momento é selecionar. Então, eu estou apenas separando. Deixei as coisas separadas. Depois que eu separei, eu vou ordenar. Né? É um outro termo que eu uso aqui para organizar. Ordenação. Eu acabei padronizando também. Ordenação. E aí é isso aqui, olha. Guardar as coisas como se deve. Então, por exemplo, eu faço isso...
Eu vou até abrir aqui para vocês. Gente, as coisas mais simples. Eu vou abrir aqui para vocês o meu... Eu vou ter que tirar essa apresentação e colocar essa aqui. Eu não, eu sei que eu tenho mais de 100 mil arquivos dentro do meu computador. Então vamos lá, aqui, Google Drive. Eu tenho mais de 100 mil arquivos. E qualquer arquivo eu consigo achar. Talvez demore um pouquinho mais, mas eu vou achar qualquer um. Você sabe por quê? Ele é todo organizado, olha só. Então eu tenho duas... vocês não estão vendo ainda, agora vocês vão ver. Eu tenho dois diretórios aqui. O primeiro deles chama-se trabalho, então tudo relacionado à questão profissional. E aqui é casa. Tudo que é importante não fica em qualquer lugar. Então, no trabalho, o que eu tenho? Eu tenho CEDERJ, eu tenho congressos, eu tenho consultoria, eu sou avaliador do Ministério da Educação e da Cultura. Imagem, essas figurinhas bonitinhas que vocês veem nos meus slides, eu guardo elas aqui. Inglês, que é importante, aulas de MBA que eu dou, mestrado, né? Do mestrado tem uma específica. O Word é tudo que eu não uso, eu boto no Word, eu não jogo fora. Projeto de pesquisa, as submissões que eu faço a revistas e UF. Então, por exemplo, hoje eu estava lendo o material e que eu vi que ele vai ser útil para a disciplina de gestão da qualidade. Eu vi isso aqui. Tá. E aí eu vi aqui, ó, UF, disciplinas da graduação. Tenho todas as disciplinas aqui. Deixa eu ver se foi aqui gestão da qualidade de serviço. Foi uma reportagem que eu vi. Hoje eu guardei uma. Não foi custo da qualidade. Agora não vou lembrar onde foi, mas o que acontece? Eu vou lá e guardo. E aí, quando eu for dar aula de novo, igual aqui, ó, por exemplo, vamos pegar, eu acho que foi em IGP, Produção e Gestão de Pessoas. Aí, quando foi a atualização, que dia é hoje? 12 de julho, 10 de julho. Não tem nada aqui. Percepção, vamos pegar a percepção. Olha só, eu acho alguma coisa de percepção, que é da disciplina de Introdução e Gestão de Pessoas, eu vou colocando tudo aqui, olha. Porque toda vez que eu vou revisar a aula, eu coloco aqui por data de modificação e vejo as coisas mais recentes. Então, por exemplo, eu achei alguma coisa sobre tomada de decisão do Herbert Simon, Organization Revisitado. E aí foi quando que eu coloquei aqui, ó, dá uma olhada, em março de 2021. Né? Se eu pegar aqui a disciplina personalidade, data de modificação, aqui tem um slide que foi o que eu usei, aqui, ó, síndrome do impostor, ou seja, informações que eu achei relevantes. Em suma, qualquer coisa que eu precisar, eu vou achar, porque está tudo organizadinho. Da UF, agora eu tenho um mestrado, então tudo que é relacionado ao mestrado está aqui. Eu sou vice-coordenador, então os assuntos estão aqui. Eu ministro várias disciplinas, cada disciplina está aqui. Vamos pegar políticas públicas. Está vendo aqui? Tudo que eu ministro está aqui. Tá? Para cada uma das aulas, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5. Igualzinho na graduação. E aqui, para cada vez que tem uma turma, eu vou lá e gero uma turma. Se eu precisar de um... o fulano de tal estudou, eu preciso de uma informação de 2014. Está aqui. Aqui, 2014. Em suma, bom, quando eu falo para vocês que eu sigo esses conceitos, eu não estou falando mentira. Isso dá um pouquinho de trabalho? Dá. Mas a relação com os benefícios, eu acho que ela é muito boa. Por quê? Porque você não se perde. Fica fácil, a qualidade do seu trabalho aumenta, a produtividade aumenta. E aí eu organizei de tal forma que para guardar qualquer coisa é muito rápido. Então, voltando aqui na ordenação, guardar os elementos para encontrar rapidamente o que precisa. Os meus diretórios dentro do computador, eles estão segundo o conceito de ordenação. Tá? E eu diria que hoje esse senso de ordenação ele tem mais a ver com as questões virtuais do que propriamente as físicas. Né? Mas se você pensar no escritório, então, por exemplo, uma coisa que eu uso muito, meu escritório ele tem isso aqui eu uso demais, grampeador. Uso demais não, hoje eu uso menos. Outra coisa que eu adoro, eu não vivo sem clipes. Clipe está aqui. Não precisa de clipes, é só enfiar a mão aqui e pegar um clipe. Caneta está aqui. Ou seja,
tudo que é de uso imediato fica frequente. Uso imediato fica próximo. O que eu uso frequente, uma vez por semana, local de fácil acesso. Então, o que eu já não uso toda hora, não é no alcance da mão, já fica aqui na gaveta. A gaveta também está ficando cada vez mais vazia, porque vai tudo para dentro do computador. Mas aqui dentro tem algumas coisinhas. Então, tipo, contas a pagar e outras coisas pessoais. O profissional, a maioria fica dentro do computador. E uso esporádico. O que eu uso pouco, então, por exemplo, livros, não ficam aqui. Ficam dentro do quartinho que eu tenho, com uma outra biblioteca. Livros que eu uso eventualmente. Tá? E por aí vai. Então é isso. Isso é ordenar. O que é organizar de forma que ele fique de fácil acesso, né? Que você encontre rapidamente e possa acessá-lo rapidamente. E só para dar mais uma dica, então, por exemplo, essa eu demorei a aprender, eu sou meio burrão para algumas coisas, eu fico meio... eu não vou abrir de novo, mas os doces, as pastas que eu uso com mais frequência, eu fixo ela na barra inicial. Então, eu tenho lá pelo menos umas 6 pastas, então, quais que eu uso mais? Disciplina da graduação e disciplina do mestrado. Eu tenho que acessar isso toda hora. Orientações de mestrado, eu tenho que acessar toda hora, porque é um trabalho que eu faço constantemente. O que mais que eu faço constantemente? Orientação de TCC. Eu sempre tenho alunos de TCC. São essas 4 coisas. E coordenação do mestrado. Esses 5 itens, eles ficam na barra de atalho. E toda vez que eu vou entrar, eu clico neles. Ou seja, eu facilito o acesso. Então, esse conceito que era antigamente físico, agora ele é digital. Você tem que continuar usando ele. O conceito está lá, ele continua válido, só que você sai do plano físico e vai para o plano digital. Então, que beleza, seleção e ordenação. Vamos passar aqui, que vocês já viram. Limpar. O que eu já falei, né? Aqui tem o pessoal do molejão. Limpar é muito mais do que... Molejão, porque eu vou varrendo, né? Limpar é muito mais do que manter as coisas limpas. É uma filosofia. Lembre-se da senhorinha alemã. O compromisso de se responsabilizar por todos os aspectos das coisas que você usa e garantir que sejam mantidas em perfeitas condições. Fazer uma boa manutenção, deixar limpinho, então não sujar. Tá? Aí eu dou um exemplo de questão cultural, que é bem interessante. Eu já sabia disso e recentemente eu vi um outro documentário na Globo News, daquele pessoal aqui pelo mundo, eu não lembro o nome do cara, os comentários internacionais da Globo News. Em maio tem uma festa, que é a maior festa da Rússia, Dia da Vitória, em maio, da Segunda Guerra Mundial. Os russos perderam 2 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial, e eles comemoram, né, o final da Segunda Guerra Mundial. Né, é a grande festa dele, é um feriado nacional. Tem paradas militares, onde passam os caminhões para mostrar o poderio bélico da Rússia contra os Estados Unidos. E vai mais de 2 milhões de pessoas para assistir aquilo. Cara, eu até arrepiei. Eu gosto tanto dessa questão da organização, da limpeza, né? Estou ficando chato, metódico para isso, que os caras da Globo News falam assim, gente, nós acabamos de ter uma festa em que 2 milhões de pessoas vieram às ruas. Aí pede para o câmera, mostra ali, aquele cara ali é o gari, varrendo, ele não tem trabalho, não tem nada, absolutamente nada no chão. Ninguém joga nada no chão. E aí, cara, aí você olhava a Praça Vermelha, nada, limpíssimo. Você não diz que passaram 2 milhões de pessoas. Aí pega o Brasil, você comemorando, assistindo, ganhando Copa do Mundo, não que de repente não ganha, mas assistindo o jogo da Copa do Mundo, no Carnaval, no dia seguinte, meu amigo, é tulhado. Passagem de ano na praia, é lata, é copo, é tudo. Então, essa questão de limpar já começa a ser cultural. E aí, a padronização, que aí já começa a ser a questão. Até aqui é ambiente, você olhar para o ambiente. Aqui já é modelo mental. É definir regras simples e claras a fim de manter a organização. Qual é a regra simples minha? Dinheiro na carteira. Depois disso, eu nunca mais perdi dinheiro. Estou falando sério. Eu perdia bastante dinheiro. Na época que eu tinha, quando era moleque, eu tinha bastante, perdia. Eu parei de perder quando eu fiz isso. E só perdi depois quando eu deixei de fazer isso. E aí, mais ainda, porque como eu estou acostumado a não ter dinheiro fora da carteira, se eu deixo ele fora da carteira, a possibilidade de perder é enorme. Eu não posso deixar dinheiro fora da carteira.
A mesma coisa é o meu diretório. O meu diretório é extremamente organizado. E eu fico com muita raiva quando eu vou procurar alguma coisa, eu já vou direto no diretório, eu falo assim, ué, mas por que ele não está aqui? Porque eu arquivei errado. Tipo assim, fiz uma análise errada. Então, dentro do escritório, olha, cores, formas, vestuário, tudo que causaram uma impressão de limpeza. Então, aqui, por exemplo, vou organizar um escritório, faz uma coisa bonitinha, ó, tudo certinho, tudo arrumadinho. Estabelecer procedimentos da organização, arrumação e limpeza. Então, isso é o chamado padronizar. E aí, sem padroniza, não é só isso, não. Avisos para ajudar as pessoas a evitar erros operacionais. Aqui, por exemplo, ó, não pode fumar, tem que desligar o motor, desliga o celular. Indicações de locais onde as coisas devem ser colocadas, isso aqui também é padronizar. Tipo, o que eu devo fazer em tal lugar? É um padrão. Lixo, aqui. Aviso de acesso de perigo. Ó, não acenda cigarro aqui. Designação de equipamentos, extintor. Lembrete de advertência de área de acesso restrito, aviso proibido de entrada. Aviso de manutenção preventiva, atenção, equipamento de manutenção. E instruções. Tem gente que vai ao banheiro e não sabe usar o banheiro, tem que ter algumas instruções. Isso aqui é alguns exemplos bem simplesinhos de padronizar. E aqui tem algumas coisas, né? Bem simples. E, por fim, uma coisa bem oriental, por isso que eu tenho um cara aqui fazendo yoga, sei lá o que ele está fazendo aqui, ginástica, é fazer a coisa naturalmente, ou seja, isso foi internalizado. É quando todos espontaneamente participam, respeitando os padrões estabelecidos, fortalecendo o programa que você conhece e a consciência coletiva, transformando os 4 primeiros S numa rotina. Então, eu tenho isso já dentro dos meus valores. A limpeza faz parte dos valores. Bom, aqui é bem simples, não vou entrar muito em detalhe, mas, eventualmente, se você for participar de um processo de implantar o 5S, volte aqui nesses slides que eu vou disponibilizar para vocês e ver o caminho. Eu já participei de várias empresas. Eu nunca participei de comitê 5S, não, mas eu já vi várias empresas participarem. Teve uma vez uma amiga minha que participava e ela me contava a historinha, como que era. Quais são os caminhos a serem percorridos. E normalmente é isso aqui mesmo, tá? A sequência sistemática, as 3 primeiras fases é de sensibilizar, mostrar o quanto é importante o 5S, e depois é de internacionalização, é padronizar e ter a disciplina. Né? E os 3 primeiros S vão melhorar o ambiente, são visíveis, e os 2 últimos S vão melhorar o homem. Aí você chega à qualidade total. Conclusão, os 5S são instrumentos simples, com ênfase na prática imediata de hábitos saudáveis, que permitem a integração do pensar, do sentir e do agir. A prática do 5S promove uma grande mudança no ambiente de trabalho, muitas das vezes na vida pessoal de cada empregado, visto que o programa busca transformações, principalmente de comportamento. Não vou jogar lixo na rua, né? Se alguém sair dessa aula e nunca mais jogar lixo na rua e jogava antes, eu já estou feliz, tá? Mas eu espero mais de vocês. Né? Vocês não vão jogar lixo na rua, acho que vocês já não jogam lixo na rua e vão deixar de fazer várias outras coisas. Pois bem, agora, para finalizar, vai ter uma atividade, e essa eu vou dar 2 semanas. Então, a anterior do grupo focal vai ser para a semana que vem, e essa aqui para 2 semanas. Porque a semana que vem nós temos a nossa provinha. Não vou sobrecarregar vocês de trabalho. Tá? 5S, vocês vão fazer um 5S. Eu sempre faço isso, é muito legal, tem bastante coisa interessante. Então, vamos imaginar, o 5S tem sempre um antes e um depois. E aí, no 5S, nós vamos usar principalmente o 1 e o 2 aqui. Mas já tentando criar o 3, o 4 e o 5, que é a questão da padronização, da consciência e da limpeza. Tá? Então, aqui eu tenho alguns exemplos, olha. Um escritório todo desorganizado, uma oficina com material todo bagunçado. E aqui é a UF, tá, gente? Aqui foi uma aluna que trabalhava na UF e que pegou, e isso que eu quero que vocês façam. Ela pegou como que era o armário dela. Detalhe, ela fez depois um TCC com isso. Foi bem legal. Então, olha só. Vocês vão pegar algo que esteja bem zoneado, né, que não tenha sofrido uma intervenção do 5S, e vão transformar. Então, por exemplo, o antes e o depois. Isso aqui era o antes. Olha, mesmo lugar depois de uma intervenção de 5S. E vocês aqui vão usar basicamente só 2S. Aqui uma oficina, né, no antes, aqui é no depois. E aqui é na UF, no antes e no depois.
E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar para onde? Para o seu trabalho, para a sua casa, para o seu armário. Não sei o que. Vocês vão ver algo para a estante de vocês, para a gaveta, não sei. Vocês vão pegar alguma coisa que está precisando de um 5S e vão fazer esse 5S. Mas vocês têm que fotografar antes e depois. Tá? E fazer um breve resumo do que vocês fizeram. E com esse breve resumo, digita, tira a foto, cola no Word, escreve o antes, escreve o depois e posta com o nomezinho de vocês. Tá legal? Então é isso. Então, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês. E não se esqueçam que na próxima semana teremos a nossa avaliação. Um abraço